14 horas e 1 minuto. Começa aqui mais um Salutes nesse dia 11 de janeiro de 2016. Pela primeira vez que você estiver entrando em contato, eu desejo um ótimo ano. Já fizemos um programa maravilhoso semana passada sobre ozonioterapia. Recebi aqui a doutora Maria Gadelha, presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Fantástico programa, já está disponível no canal do YouTube. Além de Agulhas, pode acessar o canal Além de Agulhas para acesso a esse programa sobre ozonioterapia. Como eu tenho certeza que tem muitos teleinternautas novos conhecendo o nosso programa agora, eu quero lembrar que o Salutes existe, vai fazer 8 anos agora em junho, 7 anos. Em junho vai fazer 7 anos que nós estamos no ar. E visa trazer a acupuntura como uma medicina ancestral, uma medicina antiga, que é a minha especialidade, eu sou acupunturista, para unir com as técnicas de ponta, sobretudo a medicina quântica, a medicina molecular, a medicina quântica, o que está abaixo do átomo, as frequências dos órgãos, as frequências dos alimentos, as frequências dos vírus, bactérias, protozoários e, sobretudo, as frequências dos metais tóxicos. A experiência clínica por intermédio do método Quantum Bio, eu posso garantir que os tratamentos, sobretudo os tratamentos de origem psicológica, porque eu sou psicopatologista pela USP, eu sou especialista, então eu tenho capacidade de atender esse tipo de tratamento, de patologias, só desintoxicando metais tóxicos a gente consegue muito bom resultado, não só em depressão, mas pânico, insônia e etc. A saber que hoje a medicina está começando a olhar para essas intoxicações como uma coisa importante dentro dos quadros das patologias modernas. E como sempre, né, nosso programa aqui sempre traz temas absolutamente novos, temas polêmicos, temas bastante interessantes que interessam não só a classe médica, mas também a classe de todos os terapeutas e mais a dos pacientes, né? Parece que agora, finalmente, a Anvisa está vendo a fósforo, né, etalonamina, agora com um pouco melhor dos olhos, e a gente tem defendido aqui que a decisão de tomar a fósforo ou não, se tem evidência científica ou não, é do paciente, né? A gente esclarece aqui os pacientes, porque na verdade a saúde é nossa, né? O médico sempre orienta, a Anvisa quer determinar ou não, sabe-se lá com quais interesses, né? E com dificuldades, burocracias e burrices, e a gente tem que defender a força do paciente. Se o paciente está lá, está moribundo ou não, se tem uma possibilidade de tomar, pode ter efeito colateral ou não, se o paciente assim decidir, ele deve ser respeitado. Essa aqui é a nossa postura e vamos continuar defendendo ela sim. O programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, que hoje já é amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. O Brasil aqui, a Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde, inclusive médicos, um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de cursos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu confesso aos nossos internautas que eu fiz esse curso, eu sou um terapeuta ortobiomolecular e é por intermédio dele que a gente faz a detox de metais tóxicos. Realmente a gente consegue excelentes resultados. Vão ter 2 cursos práticos de formação este ano. Aqui em São Paulo, no primeiro semestre, será no dia 20 e 21 de fevereiro o primeiro módulo e o segundo módulo dia 9 e 10 de abril. Repetindo, módulo 1 dia 20 e 21 de fevereiro, módulo 2 dia 9 e 10 de abril. No segundo semestre, módulo 1 em agosto, 27 e 28 de agosto, segundo módulo em outubro, 8 e 9 de outubro. Em Porto Alegre, primeiro módulo será dia 16 e 17 de janeiro, logo agora, né, no próximo final de semana. E o módulo 2 será dia 12 e 13 de março, segundo módulo dia 12 e 13 de março. O módulo 1 custa R$ 2.800 o investimento, o módulo 2 R$ 1.900. Condições especiais para a compra dos 2 módulos
Vocês podem entrar em contato tanto pelo site da www.quantumbio.com.br, www.quantumbio.com.br, e aqui em São Paulo, o telefone da clínica onde eu atendo, que é este aqui, ó, 5594-7736, pode falar com o José Yoshida, fale que viu a gente aqui no programa Saúdes, tem um atendimento lá, um atendimento sempre especial, mas falando que é teleinternauta, que gente que acompanha o Saúdes tem condições mais indicadas. Muito bem, hoje na medicina chinesa tem 4 letrinhas muito interessantes. S-H-E-N, Shen. O que significa isso? Segundo a medicina, a concepção da medicina tradicional chinesa, 2 energias, o Yin e Yang geram 5 elementos, desses 5 elementos surge o homem dentro do planeta, numa visão cosmogenética. E o Shen, o terapeuta, o acupunturista, o médico, o tratador, o curador, tem que olhar e perceber qual que é o Shen do paciente. De uma maneira muito geral, muito difícil traduzir os ideogramas e a linguagem chinesa para português. Mas de qualquer maneira, Shen, de uma maneira geral, significa espírito. Então, todos nós temos um Shen, um espírito. E mais, desses 5 elementos, cada um dos elementos, a gente já falou aqui, vamos ter outras oportunidades para falar novamente, cada um desses elementos se expressam no Yin e no Yang dentro do organismo. Uma víscera e um órgão. A víscera é Yang e o órgão é Yin. Um produz, o outro faz circular a energia. E os chineses falam que cada um desses órgãos e vísceras tem um Shen, tem um espírito. É muito interessante isso, né? Porque a medicina contemporânea afirma que existe o sistema neurovegetativo, né? Que faz com que a gente funcione normalmente. Que o coração bata, que o intestino grosso funcione, que o pulmão se expanda, se contraia, se oxigenação, e etc, e etc. E os chineses falam que todas essas atividades consideradas vegetativas ou neurovegetativas, na verdade tem um Shen, tem um espírito. Isso é muito interessante. Imagine você, no intestino delgado, pegar todo o seu almoço, né, a salada, o peixe, a fruta, o suco, a água, e falar, bom, isso serve, isso não serve. Isso é anabolismo, isso é catabolismo. Como é que isso funciona? E para os chineses, tudo isso tem um espírito, tem uma inteligência que faz com que as coisas funcionem do jeito que a gente, totalmente inconsciente, porque a gente não sabe do que está acontecendo, mas na verdade são forças que estão atuando dentro da gente, fazendo o coração contrair, expandir, mandando sangue para o corpo todo, te dar fome, a sensação de fome, você respirar, o intestino funcionar, enfim, fígado, vesícula, todos esses órgãos têm, segundo os chineses, o seu próprio espírito. E a pauta do nosso programa de hoje é espiritualidade. Eu coloquei isso no Facebook, aliás já está a chamada aqui, as perguntas, deixa eu responder uma internauta aqui, a Ana Bia Martins, eu já coloquei aqui, a Cládice Felizardo está curtindo o nosso programa, a Mirela Bueno, seja muito bem-vinda, Mirela, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez, a colega Mirela Bueno, a Bruno Ju, a Veridiane Cruz Calderaro, tem mais 2 pessoas aqui, online, Bruno, Ju, Veridiane, Mirela, a Cládice e a Fátima Braz, sejam todos bem-vindos. Vocês podem fazer perguntas a mim ou à entrevistada aqui pelo Facebook. Muito bem, a espiritualidade pode contribuir para a cura de várias doenças. Eu recebi esse release e falei, opa, eu quero ver isso direito. Entrei em contato com o pessoal e aí eu tenho hoje o prazer de receber a doutora Tani Gans Sanches. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Valdan. Ela é otorrinolaringologista, que é um nome deste tamanho. Para pouca coisa. Para pouquinha coisa, para garganta e ouvido. Ouvido e nariz. Isso. Ouvido e nariz. E o nome é deste tamanho. Ela tem doutorado em livre docência pela Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbido, Apdiz. Apdiz. Ela lembra que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já incluiu a espiritualidade como um dos fatores necessários para a saúde integral. Felizmente, nos últimos anos, tem se falado muito sobre a relação entre a espiritualidade e doenças.
nos principais acadêmicos, esse assunto tem virado alvo de pesquisas, estudos clínicos e até aplicações no campo da medicina. Nesse documento que eu recebi, tem uma informação bastante interessante. Há catálogos científicos internacionais em que o termo espiritualidade aparece 7.776 vezes. Doutora Tani, hoje a medicina reconhece que tem um espírito? Graças a Deus, na verdade, ela está recrutando esse conhecimento, né? Que é ancestral e antigo. antigo. É ancestral e antigo até as coisas ficarem divididas e agora, felizmente, nos maiores meios acadêmicos, isso está sendo recuperado. Eu particularmente acho, por mais que eu tenha tido toda a formação absolutamente, né, tradicional da medicina, gosto, me foi muito útil, né? A ideia é que isso é pouco, muito pouco perante o que a gente tem que entender dessas particularidades dos nossos pacientes, principalmente aqueles que vêm pra gente com sintomas, quer dizer, com sensações que só eles têm e eles às vezes não conseguem expressar. Eu sempre falo para o paciente que é diferente ele vir com uma mancha roxa que qualquer um está olhando e vendo a mesma coisa, do que com sensações que ele às vezes não consegue nem expressar, mas que prejudicam muito a qualidade de vida dele. Doutora Tani, eu estava falando esse final de semana com o pessoal psicólogo, com o meu filhote aí, que acabou de se formar em medicina, exatamente isso. Eu falava, às vezes a pessoa fala, estou com uma dor aqui, você faz um exame, e aí o médico vê o exame e fala, você não tem nada. Mas como não tem nada? Está doendo? Não, mas você não tem nada. Não, eu tenho, está doendo. Né? Às vezes tem uma emoção, um sentimento, pode ser psicológico, pode ser neurótico, pode ser seja lá o que for. Mas de fato há uma queixa e hoje, infelizmente, né, a medicina se baseada em evidências se coloca muito por conta de exames e não está dando muita atenção ao relato do paciente. É isso ou é a impressão? Não, é totalmente isso. Mas, por outro lado, o médico que fala não tem nada com base num exame, ele deveria, no mínimo, acrescentar não tem nada visível atualmente por essa técnica que o exame nos permite avaliar. Não quer dizer que, de fato, não tenha nada, mas todos os exames são limitados, né? Não tem um que veja a gente através, veja, né, que veja todos os detalhes. Então, mesmo o médico, ele precisa ter essa noção, olha, hoje em dia este exame não me permite detectar o que é que você está sentindo. E ponto final. E não que não tem nada, parece que está desautorizando o paciente. O paciente é que sabe o que ele está sentindo, né? Na minha formação, doutora, eu também fiz a psicopatologia na USP, falávamos um pouco antes de começar o programa, na Faculdade de Medicina da USP, no IPQ, no Instituto de Psiquiatria, tem uma formação muito tradicional. Obviamente que foi importante, dentro do desenvolvimento do conhecimento científico, né, a importância de Descartes, né, o estudo cartesiano, é bem interessante, foi necessário tudo isso para uma verticalização do conhecimento, mas hoje é o que a gente faz aqui no Salute, vamos resgatar a ancestralidade, o que tem lá, né, os pajés, né, que são remanescentes da civilização atlântica, por exemplo, que fariam com fumaça, com pedras, com etc. Quer dizer, com os espíritos, né? Quer dizer, não é só bobagem. É claro que não é crendice, a gente não está aqui defendendo nada disso, de xamanismo, nada disso. Mas o fato é que tem essa estrutura do médico, é isso. Né? A raiz é desse curador. Não, com certeza. E já que você citou a acupuntura, né? Veja, a acupuntura demorou 5.000 anos para chegar aqui o conhecimento chegar aqui no Ocidente, e simplesmente não porque ela não funcionasse antes, mas porque foi o tempo que demorou para que a comunidade mais tradicional aceitasse, encontrasse o vínculo de conhecimento entre algo que o Oriente já pregava, mas que a gente não tinha as explicações, e a partir do momento que aceitou, que fez sentido, explodiu, quer dizer... deve explodir mais ainda, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que todas as questões de conhecimento que você está citando tem essa raiz. Mas o que acontece? A ciência, ela tem um rigor, ela é um clube fechado, com um método extremamente bem definido, que para você conseguir comprovar alguma coisa, ela é tão restritiva e ela demora tanto que hoje eu me sinto perdendo tempo
quando eu só me baseio na medicina baseada em evidência. Então, ela é uma ferramenta e absolutamente válida, mas ela é limitada, assim como, né, toda a medicina tradicional. Então, eu acho que ganha mais os médicos e os pacientes que conseguem olhar sem preconceito. Eu fiz a minha psicopatologia na USP foi em 2002. Já falávamos naquele período da importância da multidisciplinaridade. E significa, eu vejo que não é para descartar a medicina baseada em evidência, mas é sair do ranço e desse encadeamento, dessa fechadura, desse coisa muito fechada e se abrir a novas possibilidades. Falava-se sobre depressão, falava lá um geneticista, falava um freudiano, falava um biólogo, falavam de medicina da célula. Ok, todos têm razão, nenhum está errado. E aí eu falava, eu levantava a mão e falava, eu quero um budista. Eu quero um pai de santo para falar que é encosto. Por que não? Não é multidisciplinar? Sim. Então que cada um faça o seu papel e que tenha uma equipe multidisciplinar para tratar o paciente, que deve ser o maior beneficiário, segundo entendo. Com certeza, e eu que trabalho numa equipe multidisciplinar, eu posso dizer assim, que bênção que é você olhar um fato, você está acostumado a olhar por aqui, você por aqui, a pessoa por aqui, e no fim, nessa discussão, você consegue ter muito mais noção desse fato do que a sua visão limitada te permitiria ter. Então, assim, é muito bom realmente, né, trabalhar nesse nível de equipe multidisciplinar. Doutora, fala um pouco, o Bruno Júlio está perguntando já sobre aliviar o barulho do zumbido. A gente vai falar daqui a pouco já. Primeiro a gente vai focar um pouco na espiritualidade, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do zumbido, sim. A Ana Bia Martins falou, estou que maravilha poder ver o seu programa ao vivo. Realmente é muito legal, porque vocês interagem com a gente, vocês fazem perguntas, escrevem e eu falo aqui no ar. Realmente é uma coisa maravilhosa. Depois vai para o canal Além de Agulhas, em que vocês podem acompanhar o programa com mais cuidado, com mais vagar e etc. O Dr. Renato Suício também já está curtindo o nosso programa, um colega nosso. Que bom. Faz a dieta do low carb. Também, Renato, tem que voltar logo aqui, viu, querido amigo? Dr. Renato Suício, maravilhoso colega médico. Como é que foi sua trajetória? Porque imagino, a gente brinca, né? Falava assim, eu brincava com meu filhote, a gente brinca que quando o médico entra na faculdade, ele pensa que é Deus, né? Aí ele se forma, tem certeza, né? Na USP tem mais essa história, né? Faculdade de Medicina da USP, etc. e tal. A Paulista também, mas a USP mais. Como é que foi essa trajetória, né, de sair dessa armadura acadêmica, posso chamar assim? Pode. Dessa armadura acadêmica para a abertura para puxa, existe um mundo da espiritualidade e eu posso usar isso no meu consultório. Perfeito. Olhando para trás agora fica bem mais fácil de entender. Eu acho que espiritualidade foi um conceito que sempre esteve dentro de mim sem eu saber, sem eu dar nome a isso. Cresci numa família que não tinha grandes ligações com religião. Católica ou meio nada, católica meia boca, exatamente assim. E fui para a faculdade de medicina da USP, extremamente tradicional, com chefia e colegas extremamente tradicionais, né? Para não dizer até de uma certa maneira mais preconceituosos, né? Então, nessa parte de faculdade, residência e mesmo meu trabalho lá por alguns anos, eu me sentia meio separada, sabe, assim, como se fosse um oásis no meio do deserto. E aos poucos, eu acho que como os afins se atraem, a gente acabou formando um grupo de pesquisa ainda no meu tempo dentro da USP, de pessoas que já olhavam, o grupo era de Zumbido, né, que já olhavam a coisa um pouquinho mais amplo do que os livros mostravam. Aí, o que acontece é que na minha vida pessoal, minha mãe fez a passagem pro lado de lá e esse foi o gatilho para eu falar, não, agora eu quero saber de tudo que eu fui deixando de lado por causa de outras prioridades. Então, eu tive o meu despertar abrupto e quando eu tive, eu vi que essa questão de fato sempre esteve dentro de mim, né? Por isso que eu fiz essa ponte. E quer queira, quer não, eu não sei se coincidência, destino, missão, o nome que isso tiver, eu acho que eu me encantei com o lado da otorrinolaringologia que ninguém dá valor, ninguém gosta até hoje, 22 anos depois, ninguém dá muito valor, que é o zumbido no ouvido, né? Então, acho que toda a minha trajetória
espiritual particular acabou caminhando em paralelo com um trabalho que eu escolhi fazer, mas sem ter a menor noção de onde ia dar, e a espiritualidade foi andando em paralelo na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então hoje, eu acho que como as coisas levam tempo, eu sou muito mais segura dessa situação. Hoje o valor que eu dou para a opinião de outros médicos que são extremamente céticos, entra por aqui, sai por aqui, quer dizer, o valor foi... Eu aprendi a reduzir e consegui manter a minha opinião, independente do que os outros pensam. Agora tem uma pergunta que não quer calar, e aqui eu sempre faço perguntas, deixo mesmo os amigos, hein? Porque pessoas voltam aqui, acabam virando amigos aqui do nosso programa, e eu sempre tenho perguntas capciosas, porque aí eu tenho a minha veia jornalística que não me deixa calar. Fica à vontade. A partir do momento que abriu a consciência para essa espiritualidade no ponto de vista médico, no ponto de vista clínico, você percebeu maior eficiência no seu trabalho clínico? Muito, essa nem é capciosa, muito mais eficiência. Por outro lado, parece que quanto mais eu cavoco ali e vou descobrindo as coisas, mais eu vejo que tem um monte de outras coisas ainda para serem descobertas. Então parece que não termina nunca, porque é tanto detalhe que aparece que assim, é encantador, e por outro lado parece que sempre vai ser um tanto quanto misterioso. Mas sem dúvida, eu acho que eu tive o meu degrau, o meu primeiro degrau na parte médica, que foi encarar a minha especialidade do ponto de vista físico, que é o que todo mundo aprende. Teve um segundo degrau, que foi olhar para o emocional. Teve um terceiro degrau, que foi olhar para a energia. E o quarto, que eu acho que, não sei se tem outro acima disso, que é olhar o espiritual. Então hoje é o que eu falo, são coisas que você vai, são etapas que você vai sedimentando dentro do seu conhecimento, ou cascas de cebola que você vai agregando dentro de um núcleo, de um centro, e eu acho que só faz o médico ficar mais perceptível sobre o que o paciente quer falar, quer dizer, o que ele está falando e o que ele não está falando, mas o corpo dele está falando. Exatamente. Também. E a sua intuição, aquele conhecimento, sei lá, ancestral, aquilo vai brotando. Então hoje você fala o que eu sinto que eu falo, tudo o que eu tenho que falar, o que o paciente quer ouvir, o que ele não quer também, mas o que de alguma maneira vai ser importante para ele redirecionar os pensamentos. Isso que você está falando, doutora, é fantástico, é maravilhoso, porque a gente vê isso cotidianamente no consultório. E às vezes eu sinto que, às vezes eu até afasto um pouco os pacientes, porque às vezes a gente fala eu tenho uma língua muito grande, às vezes a gente fala alguma coisa mais além do que o paciente gostaria de ouvir. Sim. E às vezes a gente pega o pulso, que aí pelo pulso, pela pulsologia chinesa, nós conseguimos levantar 12 funções, e aí cada órgão e cada víscera está ligada a uma emoção, a gente percebe que às vezes o paciente está mentindo. A gente percebe se o paciente está com depressão, se está com insônia, se está absorvendo bem os alimentos ou não, se está intoxicado, se tem desbiose, pegando no pulso. E o paciente está contando uma história diferente para a gente, ou às vezes você quer saber alguma coisa e o paciente não está respondendo. Porque quando a gente pega o pulso, os chineses falam, a gente está pegando os espíritos do paciente. Tanto é que quando o paciente chega, a gente deixa conversar um pouquinho, até para ele dar uma relaxada, para você poder ter acesso aos espíritos do paciente. Então, você está me dizendo que a espiritualidade, a partir do momento que você começou a dar maior atenção, a tua sensibilidade e percepção melhorou muito nesse sentido. Muito, muito. Exponencialmente. E a partir disso você pode ajudar melhor os pacientes a partir do que você está entendendo o que está acontecendo. Isso, e particularmente porque nessa área que eu escolhi fazer, a gente se baseia só em sensações, né? Então, se o paciente não tiver acurácia de informação, ou se ele estiver mentindo, não para me enganar, mas se ele está se enganando e eu vou na toada dele, quer dizer, quem que sai ganhando nessa? Fala sério, ninguém sai ganhando nessa, né? Então, assim, eu já me peguei várias vezes vendo assim, isso aqui não combina, a pessoa tá falando, ela olha para baixo, ela não olha nos olhos, né? Assim, ou ela fala de um sofrimento, ela tá rindo, quer dizer, tem alguma coisa que não tá coerente, não tá batendo. E às vezes eu não sei nem o que é, mas isso aqui não tá batendo, então meu alerta vermelho já tocou. E aí você investiga, doutora? Eu tento, não, acho que depende, mas eu tento ir... Cavocar. Assim,
eu tento ir cavocando. Acho que cavocar ou dar uma de detetive tá meio na minha essência. Se der, é questão do tempo, é questão do perfil do paciente, ou é questão até de você ver que tamanho do buraco negro que você vai cair, né? Enfim, mas normalmente eu gosto bastante, acho que talvez a veia jornalística esteja dentro de mim também. Com certeza. E, aliás, eu tenho certeza, eu tenho profunda crença nisso, que para uma boa anamnese você tem que ser meio jornalista, descobrir aonde que está é meio Sherlock Holmes. É isso, né? meio detetive, é isso aí. Meio para você chegar aonde, o que está por trás ali daquele sintoma e etc. E isso que me apegou muito na questão da psicopatologia e no meu trabalho clínico, porque eu gosto muito de trabalhar as emoções. Que, aliás, a psicossomática surgiu nos anos 70 do século passado. Os chineses falam há 5.000 anos que todo distúrbio começa do ponto de vista mental, emocional, vai para o energético e do energético para o físico. Isso. Né? Quer dizer, se não for um trauma, né, você caiu de uma motocicleta, comeu uma comida estragada, óbvio, né, que vai ter suas consequências. Mas as demais patologias, principalmente as crônicas, né, elas têm origens energéticos, se você for ver emocional e se for ver também um padrão também mental. Falávamos antes de iniciar o nosso programa sobre o zumbido da equipe multidisciplinar, até me coloquei, eu sou muito atrevido, óbvio, né, sempre fui, e cada vez a gente vai ficando velho, vai ficando mais ainda, né? E eu me coloquei à disposição dessa equipe multidisciplinar, que eu acredito muito nisso, para falar sobre o zumbido. Segundo a medicina chinesa, há o pavilhão auricular, que tem todo o feto, que é um feto invertido, a gente utiliza o pavilhão auricular, inclusive como microsistema para tratamento com agulhas, sementes, etc. E a audição tem a ver necessariamente com os rins. Os rins são um dos órgãos mais importantes para a medicina chinesa. Segundo a medicina chinesa, os animais têm a coluna vertebral paralela ao solo, né, porque tem um rim, o que faz com que o homem tenha a coluna vertebral vertical em relação ao horizonte, ao solo, são os rins. E isso faz toda a diferença do mundo, porque nossa cabeça, nosso chakra coronal fica ligado ao cosmos e não para frente como os animais. Essa é uma das grandes diferenças e mostra que nós não somos descendentes dos animais, né? Nós não somos animais racionais, porque se temos razão, não somos animais, animal não tem razão. Então as tradições falam que nós somos o quarto reino, né? Mineral, vegetal, animal, e nós que seríamos o nominal. Inclusive a antroposofia fala muito disso. E os rins é que faz com que a gente fique com a coluna ereta. Além disso, os rins concentram a energia ancestral e a audição. E aí eu estava comentando com a doutora, né, quer dizer, o zumbido, o não querer ouvir, tem muito a ver com essa ancestralidade, porque vem dos pais, da genética principalmente dessa energia ancestral. E talvez de não querer ouvir muito, principalmente os pais. Faz sentido essa viagem minha aqui, doutor? Faz sentido. Eu acho que no meu primeiro degrau e na cabeça dos pacientes, eles vão muito com essa expectativa, assim, ó, a senhora é médica, né? Então eu vim aqui com zumbido, qual que é o remédio que termina com o meu problema? De preferência hoje, uma né? Bolinha, né? Uma bolinha ou pingar um negocinho que acabe com... Eu reformar minha vida, não, mas uma bolinha eu quero. Isso, a história é rápida, passiva, né? E pra ontem, de fato, né? E assim como a gente pensa na dor do estômago, tudo bem, meu estômago tá doendo, qual que é o remédio que eu tomo? Você pode até ficar sem dor de estômago, você pode até ficar sem zumbido temporariamente, mas e tudo que tá por trás, né? Então a expectativa primeiro já é muito diferente, mas pra gente, quando começa a pensar além do físico e vai pro ponto de vista emocional, acho que coisas interessantíssimas o que eu não quero ouvir, já me disseram uma coisa que, assim, o zumbido é uma excelente maneira de você cortar a sua conexão com determinadas coisas que você não tá podendo lidar, né? Mesmo que você ouça, assim, é um jeito de cortar relação, né? Com coisas acima da sua possibilidade, talvez, de administrar, né? Então eu acho que tem muito a ver com esse lado emocional. E como você estava falando em relação ao rim, acho que a questão medo é enorme. Só varia do que é o medo. Então, é o medo de romper um casamento que não tá bom.
É um medo de mudar de emprego, mas está insatisfeito, mas daí tem medo de mudar e daí ficar sem aquela coisa que já está insatisfeita. É um medo do futuro, é o medo de ficar doente, é o medo da morte, é múltiplos medos, eu acho que a maioria das pessoas tem, e eu vejo esse medo, não sei, parece que ele está aumentando. Né? E medo da morte, que é uma coisa que acho que aparece muito em consultório, principalmente os pacientes que já estão com mais de 60 anos, eu sempre falo para muitos deles, lidar com a morte é uma coisa que a gente devia aprender na escola, porque tudo que a gente aprende na escola parece mais natural para a criança, né? Então, aprender a economizar água, aprendeu na escola, fica mais fácil do que para um adulto que sempre tomou um banho longo e agora é obrigado a economizar água. Então, eu acho que muitos dos medos poderiam ser minimizados se os assuntos mais polêmicos fossem tratados na nossa primeira e segunda infância. A Mirella Bueno é uma colega nossa, acupunturista, falou que o zumbido e surdez está mais ou menos dentro da mesma etiologia, de origem empática, tá? E ela perguntou qual a visão da sua ótica na espiritualidade. E ela falou, obrigado, já está respondendo as questões. Obviamente, o medo é uma insuficiência da energia dos rins. Como é que a gente trataria com a acupuntura? Além de pontos locais no pavilhão auricular, pontos de TR, inclusive, vesícula biliar, e tonificar rim. Né? Para quê? Para dar coragem, inclusive. Rim, fígado, né? Tonificar um pouco o fígado também para não tirar tanta energia do rim e dar coragem. Tem algum psicólogo nessa equipe? É fundamental. Olha, pelo menos você pode ter vários membros da equipe multidisciplinar, mas um trio é fundamental para zumbido, que é o otorrino, o fonoaudiólogo e o psicólogo. Tá? Acho que é fundamental. E precisa de um acupunturista. Mais membros são extremamente bem-vindos. Acupunturista é fundamental. Fundamental. Primeiro para tonificar rins, como eu disse, né? E coração, inclusive, para dar alegria e coragem. Né? É que muitas vezes a gente percebe muito no nosso consultório isso, viu, doutora Tani? A gente começa a tratar o paciente e começa a tirar o sintoma e ele acha que tá bom, mas não é, ele precisa modificar o modus vivendi dele, como é que ele vive. Sim. E aí é que a coisa fica um pouco mais difícil, né? E só voltando ainda para a pergunta da Mirella, do ponto de vista da medicina tradicional, as coisas também coincidem nesse lado, né? Então, mais ou menos 90% das pessoas com zumbido têm algum grau de perda de audição, mesmo que elas não sintam. Mas aí sim, é uma ótima correlação que a gente consegue fazer entre o zumbido da pessoa e uma audiometria, porque 90% das vezes a gente encara realmente essa questão, né? Que pelo rim também é a mesma coisa. Então, a audição e zumbido estão ligados pelos meridianos, né? Pela medicina tradicional chinesa e pela medicina tradicional, né, ocidental também. E a pena, né, que a gente precisa tomar cuidado, é que aí a medicina contemporânea fala assim, são os problemas de rins, então vamos fazer um exame de urina, ver ureia, creatinina. Não vai dar nada. Não parece nada. Se você pega no pulso da insuficiência e fala, o rim está insuficiente, a pessoa, não, mas eu já fiz uma cintilografia, aconteceu comigo já. Peguei o pulso do paciente e falei, o rim está insuficiente, vou tonificar. Ele voltou depois da sessão seguinte, depois de um tempo, com uma cintilografia dos rins, sabe? Eu trouxe aqui uma cintilografia. E tá normal. Falei, e aí, você faz o quê? Você quer que eu faça o quê? Bate palma pra você? Não vai dar nada. Não vai dar absolutamente nada. Por quê? Porque eu distribuo primeiro energético. Mental, emocional, energético, depois físico. Se não tratar essa insuficiência, daqui a uns anos vai ter um problema que aí sim vai atingir do ponto de vista fisiológico. Mas nós percebemos isso do ponto de vista energético. E trabalhando energeticamente, você já está modificando, inclusive, a estrutura do órgão. Isso. E na medicina tradicional, nenhum dos exames disponíveis, mesmo super, hiper, mega sofisticados, nenhum mede ou capta energia, né? Então, eles estão lá para ver coisas funcionais e coisas anatômicas, né? Alterações anatômicas. Você pega uma ressonância magnética funcional, lindo ver o cérebro em funcionamento, mas ele não está captando ali as nuances, né, de energia. Então, acho que são filosofias diferentes e enquanto as pessoas não agregarem, não virem a complementação, às vezes vai parecer que a gente está falando grego ou sânscrito com o paciente. Pois é, isso é um dos problemas que a gente acaba enfrentando, né? Mas acho que por isso que, né, programas como o seu ajudam muito a divulgar esse conhecimento.
Olha, essa coisa que nada é por acaso, eu tive uma escola, eu frequentei várias escolas do ponto de vista da espiritualidade. Uma delas falava assim, pô, eu fiz jornalismo, depois eu virei acupunturista, porque eu fui massoterapia, depois fui para acupuntura, eu fiquei maluco, eu fiz pós-graduação em acupuntura para dar aula, inclusive, eu dei aula para médicos de acupuntura e etc. E eu fiquei quase pirado, né? Que você fala, não, foi uma coisa, de repente, deu uma guinada, e essa pessoa nunca esqueça, ele falou, nada é por acaso, de repente você tem que divulgar a acupuntura. Ele prediziu e predisse isso, talvez, há uns bons 15 anos atrás. Tá vendo aí? E aí, no fim, quando eu vim aqui dar uma entrevista, eu conheço o Luquete, que eu trabalhei com ele na Jovem Pan, aí eu falei, eu quero fazer um programa sobre medicina chinesa. E ele já foi diretor da Globo, diretor da Bandeirantes, falou, que dia você quer começar? Eu falei, daqui 3 semanas. Começa, chamou o Arthur na época, a gente marcou a estreia, isso já foi em 2009. E de lá para cá a gente tem feito essa trajetória, que é isso, que é resgatar essas medicinas ancestrais, juntar com o que há de mais novo. Sim. Hoje a medicina quântica tem alguns aparelhos da biofotônica, por exemplo, que faz com que mostre que cada uma das células sabe o que as outras trilhões de outras células estão fazendo. E se comunicam por fótons de muito baixa frequência. Ou seja, em outras palavras, nossa expressão até fisiológica é de luz. Isso é maravilhoso. Tenho plena certeza que a evolução da ciência vai chegar à comprovação da divindade, a comprovação de que ninguém falava Einstein, né? Olha, os planetas giram e essa força que faz com que todo esse universo funcione dessa forma, para mim, é o que eu chamo de Deus, né? É um pouco isso, né? Eu sou o universo, mas nós também fazemos parte dele. O Bruno pergunta qual o tratamento mais eficiente para aliviar o barulho do zumbido. Então, aí a gente junta todos esses conhecimentos, né, Bruno? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que te falar como médico, ainda mais num programa aqui de TV pela internet, é que você precisa procurar seus profissionais, sua equipe profissional para fazer investigação. Então, o pensamento mais errado que você pode ter é que o tratamento para zumbido é igual para todo mundo, né? Então, como a gente está falando aqui, tem um universo de coisas por trás e por isso a gente precisa ver o que está acontecendo no seu corpo como um todo, na sua mente, né, no seu espírito, que seja também, para que você possa ter a resolução mais completa do seu caso. Então, na medicina tradicional, a gente separa as coisas assim, ó, o zumbido é do ouvido, ou o zumbido é de um vizinho do ouvido num primeiro momento. Então, o vizinho da frente, que é a ATM, o vizinho de baixo, que é o pescoço, os vizinhos de cima, que são o cérebro, a parte neurológica, a parte emocional, energética, espiritual, e o vizinho mais longe, que é o sistema digestivo, todos eles podem colocar, entre aspas, colocar a patinha dentro do terreno do ouvido e daí provocar esse zumbido. Então a primeira coisa é olhar aberto para todas essas possibilidades, mesmo que a gente esteja pensando aí só na parte física e ou emocional, tá? Mas normalmente a gente pede um exame de audição, de preferência com medida desse zumbido, a gente pede os exames de sangue, a gente pede um exame de imagem, tudo isso para não deixar escapar coisas mais grosseiras. Mas qual que é a moral da história? Se você é um daqueles pacientes que faz, ou até que já fez tudo, e como os médicos falam, tudo deu normal, não tem nada, aí você automaticamente já precisa ampliar a sua consciência para busca em outras instâncias. Aí sim, abrir mais ainda esse leque de possibilidades e ver da onde pode estar vindo esse zumbido, já que fisicamente a gente não conseguiu arrumar uma explicação para isso, tá? Então procura a sua equipe para que você possa determinar a melhor forma de tratar. Existem tratamentos medicamentosos, como sempre, a medicina de fato tem algumas opções. Alguns pacientes adoram isso, alguns detestam porque nada acontece e às vezes ainda dá efeito colateral. Existem técnicas psicológicas para melhorar, existem técnicas de terapia sonora. Então existe uma série de opções, mas eu diria que isso, me entenda bem, isso é como se fosse um cardápio de restaurante, vamos dizer assim. Se você vai numa pizzaria e tem lá meia dúzia de opções para você escolher, você escolhe até com uma certa facilidade, não é? Se você vai numa pizzaria mais sofisticada, vamos dizer assim, que você tenha lá
40, 50 opções, vai te gerar muito mais dúvida sobre o que você vai preferir para você, não é assim? Então, para a medicina também, quanto mais você investiga e mais aparecem as opções de tratamento, mais você tem que ser cuidadoso para ver, ó, essa opção aqui, para qual perfil de paciente o zumbido vai servir, para que o encaixe seja chave na fechadura, perfeito, encaixou, rodou, abriu, deu certo, é isso que eu quero dizer. Porque senão, se uma parte está falhando ou a outra, você vai ficar tentando e a coisa não dá certo para você. Perfeito, perfeita resposta. A pergunta dele ainda tem mais uma frase. Porque tem dias que o zumbido está mais forte que o outro? Normalmente o zumbido reage mal, quer dizer, ele aumenta com ruído ambiental, porque o ruído agride o ouvido rapidinho. Então, ir numa balada ou sair às vezes numa rua quando o trânsito está no pico, etc. Ele piora com jejum prolongado, porque a falta de ingesta faz com que o ouvido tenha baixas de função. A ingesta, olha, presta atenção nisso, para brasileiro, de doces e de cafeína. O brasileiro adora, né, sobremesa doce e depois vem o cafezinho. Então, o abuso disso pode mudar o metabolismo do ouvido e provocar zumbido. São coisas facílimas de tratar, tá? Com emocional é super importante a resposta da piora do zumbido e com contraturas musculares, ou aqui da TM, de você apertar ou ranger os dentes, seja acordado ou dormindo, e contraturas musculares aqui do pescoço, que pode ser por má postura ou justamente porque você está tenso, né? Então o estresse pode chegar no seu ouvido ou porque ele te deixa mais contraído ou pelo efeito direto da mente ali nas vias auditivas, tá bom? Excelente resposta. E eu, obviamente, vou puxar mais ainda a sardinha para o meu lado, que a acupuntura trata tudo isso com agulha. Tanto distúrbios de ATM, articulação temporomandibular, quanto contraturas na cervical, quanto contraturas no ombro, estresse. Dá para tratar. A acupuntura dá para tratar tudo isso. Coloca um acupunturista urgente na sua equipe. Mas você sabe, posso te contar uma história? Deixa só, o Bruno está agradecendo pra caramba aqui. Que ó. bom. Obrigado por abordar esse tema, João Carlos Moldan, a doutora mais renomada na área. Mentira. Todas as pessoas, não deve ser não, todas as pessoas que possuem zumbido, inclusive ele, não acreditam mais em cura. Existe cura para o zumbido? Ele pergunta, e a resposta nossa, uma resposta óbvia que ela vai responder, da minha parte é que sim. Ele fala que foi em otorrinolaringologista e não tem problema no tímpano, parece que o barulho começou do nada após uma dor de dente. Mais ainda a possibilidade de ter alguma coisa a ver com a TM. Mais a TM ainda, né? A Mirella falou, eu falei assim, tá bom o programa, né? Ela falou que parece papo na sala de casa. Foi numa linguagem simples e coerente. Eu não sei se isso é elogio. Né? Eu tomaria como elogio. Imagino que seja um elogio isso, pelo menos, né? Doutora, processo inflamatório é possível? Para zumbido? Né? Sim. Você pode ter uma otite, na vigência dessa otite, tá com zumbido, a otite vai embora e o zumbido vai embora também. Ou não, às vezes a otite vai embora e o zumbido fica de sequela. O zumbido fica aí, sequela, mas ainda para tratar também. Dá para tratar também. Deixa eu fazer um pouco do merchandising próprio aqui. Eu tenho muitas pessoas que me procuram por intermédio da internet, do Facebook, por e-mail, etc. Pedindo conselhos, indicações, etc. Por conta disso, eu tive uma ideia junto com algumas pessoas, alguns consultores me orientaram, eu decidi abrir uma loja virtual. Uma loja virtual que não é uma loja que está vendendo, uma lojinha, né? Ou lojinha, não. Nós vendemos os produtos e, na verdade, eu repasso para as pessoas o mesmo preço de sites de produtos que eu indico para meus pacientes, que eu consumo, inclusive, viu, Mirella, e acupunturistas e terapeutas ortobiomoleculares. A gente fez uma parceria com a Nova Ciência, do Alexandre Távola, tem equipamentos para auriculopuntura, equipamentos para diagnóstico ortobiomolecular, para cromoterapia, tem um monte de coisa legal para dar apoio e suporte
para os terapeutas. Tem um artigo no site www.jcbaldão.com.br. Na loja você tem acesso ao site. Eu falo das diferenças do ômega 3, que tem os mais ricos em EPA, que é o ácido eu não vou falar esse nome, porque acho que eu não consigo, eicosapentaeneico, não sei para que esse nome tão complicado, que é mais indicados para distúrbios de circulação e coração, e o DHA, que é o docosahexaeneico, acho que é isso. Esses sim são mais indicados para cérebro e visão. Eu imagino que esse DHA seja talvez mais indicado para tratamentos de otite. Tem alguma pesquisa nessa linha? Desconheço, Baldão. Por enquanto, pelo menos, não vi nada. Eu acho que valeria a pena fazer uma pesquisa nesse sentido, porque esse é mais para cérebro e visão. O sistema neurológico mais de cabeça. Eu acho que seria bastante interessante. Dos casos de tratamento, doutora, qual a porcentagem de sucesso um processo crônico como o do Bruno, por exemplo? Olha, se você considerar sucesso, o que eu considero, eu peço para o paciente assim, ó, de 0 a 10, quanto seu zumbido te incomoda? Bruno, prepara a sua resposta aí. Imagina que 0 não incomoda nada, tô de bem com esse zumbido, e 10 é insuportável. Então a pessoa dá um número, a gente faz uma proposta, uma estratégia de tratamento e ele volta depois de um tempo para me contar. Então, se ele diminuiu pelo menos 2 números dessa escala, se era 10 de infernal virou 8, se era 5 virou 3, eu começo a pensar nisso como sucesso. Por quê? Muita gente menospreza isso, mas eu venho de um tempo que todo mundo falava que não tinha nem cura e muito menos o que fazer. Então, eu sou uma das pessoas, aqui no Brasil eu sou a pioneira, mas hoje uma das pessoas que em nível mundial está tentando mudar essa mentalidade. Peraí, não tem cura e não tem nada que fazer, tem um abismo de diferença para mim, né? Sim. Então, se não tem cura, quer dizer, a cura é 100% de melhora, tem que ter o que fazer para que possa acontecer 50% de melhora, por exemplo. Agora, 50% de melhora não pega o critério de cura, né? Mas 50% é critério de sucesso para mim, tá? Então, a própria definição de cura é muito complicada nessa questão de zumbido. Então, dito isso, o que eu te diria? Entre todo mundo que chega num consultório de zumbido, recebe uma estratégia de tratamento e faz segmento, 70% das pessoas melhora alguma coisa. Se é o 10, o 20 ou 99%, essa é uma variação enorme. Agora, 100%, que é a cura para nunca mais voltar, infelizmente é raro. Mas mesmo esses casos, a gente já tem agora 41 computados. Eu, aqui em São Paulo, junto com um colega em Milão, que resolvemos escarafunchar o nosso meio de campo, nossos arquivos. E acredite se quiser, sabe como que a gente acabou descobrindo a maior parte dos casos de cura? Eu e ele, com pacientes que vêm uma vez e nunca mais voltam. Aquele que você fala assim, bom, detestou, não, me detestou, porque nunca mais voltou. E depois de um tempo, o paciente manda o fulano, ciclano, beltrano, e que chega assim, eu vim aqui porque a senhora curou o fulano. Eu falei, oi, peraí, quem que é o fulano? Me passa o nome, deixa eu olhar a ficha. E você vê que a pessoa veio uma vez só, né? Então agora a gente descobriu isso fazendo entrevistas, telefonando para as pessoas, né? Que a gente ficou sabendo diretamente ou indiretamente de casos de cura, em vários casos, em vários pacientes do Brasil, não só os meus. Então, só para complementar a sua resposta para o Bruno, eu acredito sim também que pode ter cura nesse critério de 100%. Só que enquanto o 100% de melhora não chega para todo mundo, a gente precisa ir atrás do 90%, do 80%, do 60%, do 10% de melhora, ao invés de ficar falando que não tem nada para fazer, que isso é coisa, do milênio passado. Então isso sim não tem sentido. E tem um componente que eu acho que dificulta muito esse tipo de avaliação, doutora Nathalie, que é exatamente como é que faz para mensurar. E o paciente, como é uma coisa muito subjetiva, eu percebo e faço essa avaliação sempre com o paciente, de 0 a 10, me dá um número para tal dor, para tal sintoma, etc.
E a gente percebe que as pessoas têm um pouco de dificuldade. Sim. E às vezes quando some ou tem uma melhora, nem lembram. Eu não me esqueço de uma paciente, uma vez eu notei na ficha, eu estava fazendo outro tratamento para depressão e etc, estava com problema no joelho, e eu tratei o joelho. Na outra sessão seguinte, ela veio, eu falei, o joelho? Aí ela falou, que joelho? Eu falei, o seu joelho. O meu tá ótimo. Ah, é? Nossa, nem lembrava. Virou terceiro plano, né? Nem lembrava. Então, quando tem alguma melhora, eu imagino, sobretudo da audição ou do zumbido, precisaria colocar um som próximo, alguma música, para saber se está... Porque eu acho muito difícil contar com essa avaliação do paciente. Faz sentido o que eu estou falando? Não, faz sim. A gente, de 6 anos para cá, a gente tem feito um exame que chama acufenometria, é pouquíssimo conhecido, não está em plano de saúde em nível Brasil, infelizmente, então é outra coisa que restringe, mas a gente faz isso junto com a audiometria. Então a audiometria a maioria das pessoas conhece, né? Então entra numa cabina com isolamento acústico excelente e vai lá determinar o quão baixinho você escuta, um som grave, um som médio, um som fino, né? Aliás, vários sons, né? E junto com isso, a gente agrega essa medida do zumbido. É claro que é subjetivo, a própria pessoa tem que conhecer bem o zumbido dela para poder informar na base de comparação. Ó, o meu parece mais esse chiado aqui, ó, o meu parece mais esse apito aqui. E para poder chegar perto de uma frequência sonora, mais para grave, mais para médio, mais para fino, e perto de uma intensidade, de uma sensação de intensidade. Então a gente sabe que a média dos zumbidos, independente de sofrimento, tem um volume de 5 a 10 dBs. É nível de sensação da pessoa. Então, às vezes eu tenho paciente com zumbido 2. É sonho de consumo da comunidade de zumbido chegar num volume 2. Mas ele tá lá porque ele tá incomodado, porque ele tá com medo. Às vezes eu tenho paciente com zumbido 15, muito mais alto do que a média. Mas ela fala assim, mas eu já me adaptei, eu fiz, sei lá, falaram que não tinha o que fazer, eu me acostumei, eu levo a vida normal, né? Então, intensidade do zumbido, a gente tenta medir de uma maneira super subjetiva e tenta correlacionar com sofrimento ou com restrição de qualidade de vida. Quero lembrar que o programa Saludes tem o patrocínio da Quantum Bio, empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva. A partir da tecnologia de biorressonância, hoje amplamente utilizada na Europa e no Japão. Aqui no Brasil, a Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde, médicos, inclusive, um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de cursos e ciclos de capacitação em biorressonância. Em São Paulo, o curso de formação, curso prático de biorressonância, começa dia 20 e 21 de fevereiro, o primeiro módulo, e 9 e 10 de abril, o segundo módulo. No segundo semestre, em agosto, em outubro. Em Porto Alegre, o primeiro módulo é agora nesse final de semana, 16 e 17 de janeiro, e o módulo 2 em março, dia 12 e 13 de março. Pessoas podem colocar o site para mim aqui, por gentileza, Marcelo, o site da Quantum Bio, www.quantumbio.com.br, e o telefone da clínica, onde eu atendo inclusive, que é esse aqui, 5594-7736. Eu fiz uma pergunta capciosa, ela achou que não foi, então vamos para a segunda artilharia. Vamos aumentar o nível da capciosidade, se é que existe essa palavra, este termo. Dentro da sua avaliação, no processo de tratamento e melhora, não de cura, mas de melhora, existe não um estudo nem gráfico, a gente não está nada disso, mas eu te perguntaria, doutora, qual seria a porcentagem do componente emocional nessa... Do zumbido? Como eu pergunto do emocional para quase todo mundo, eu vou te dizer que é enorme. A questão é assim, é que nem sempre fica óbvio o vínculo. Por exemplo, eu tive zumbido quando a minha mãe faleceu há 16 anos atrás, que eu falei que foi o meu despertar, maior para a espiritualidade, eu já estudava zumbido há 5 anos. E eu tive zumbido. Ao invés de eu ter gastrite, enxaqueca, diarreia, asma, qualquer coisa que eu ia achar natural, eu tive zumbido. Então, eu aprendi ali que, olha, zumbido pode ser emocional e vi um vínculo fortíssimo. Mas às vezes as pessoas estão numa tensão super crônica, porque trabalham longe de casa, pegam muito trânsito, etc, etc. É um estresse crônico e o zumbido aparece alguma hora nisso.
Então nem sempre dá para você fazer esse vínculo, esse casamento de uma maneira tão nítida para a gente e para o paciente, porque é muito importante que o paciente entenda que ele pode ter um componente emocional, senão ele rejeita, né? Mas eu diria que, assim, na minha opinião, essa porcentagem é muito alta. E eu acho até que seria o ideal para a gente e para os pacientes que dentro das técnicas de tratamento a gente fizesse de rotina um conjunto de coisas, né? Mas por uma questão de tempo ou de financeiro, nem sempre os pacientes estão abertos a fazer um conjunto de estratégias. Então eles vão naquilo que é mais fácil, ou que eles acreditam mais por algum momento, ou que é mais financeiramente mais viável, alguma coisa assim. Sempre tem esse problema, né? E nós enfrentamos sempre o problema dos convênios, né? Convênio, você vai no convênio, vai na acupunturista de convênio, vai no otorrino de convênio. Mas eu já pago o convênio. Bom, então você vai se contentar com, desculpe, um serviço de segunda classe, desculpa me Não, mas falar isso. E aproveitando que a gente está no ar, né, muita gente não sabe que o médico do convênio acaba recebendo, depois de 2 meses, um valor médio aí de R$60 por uma consulta, né, quando chega a isso, e que isso inviabiliza uma coisa de boa qualidade. Com certeza. Né? Com certeza, a gente não está falando em relação aos profissionais, mas sim as condições ao sistema, do sistema que foi criado até com médicos que quiseram criar um grupo de médicos para fazer atendimento, e aí a visão empresarial e capitalista, que obviamente é natural também, todo mundo trabalha para ganhar um dinheiro, né? Não é pecado ganhar dinheiro, a gente vive no capitalismo, mas tem umas questões que são meio lógicas, né, e objetivas. Eu cheguei a atender convênio, embora não médico, eu atendia um convênio que tinha uns médicos que me encaminhavam pessoas, e eu atendia em 5 salas, mas eu pegava pulso, fazia ficha, punha agulha numa pessoa, ia para outra sala, eu atendia das 8 às 2 da tarde, 22, 23 pessoas. Naquela época, a Golden Cross, não vou falar a marca, né, a Golden Cross, acho que era R$18 e era 36, mas ficava 50%, R$18 por sessão. Quer dizer, eu fazia mais por... E as pessoas me adoravam, né? Chegava no final do ano, era champanhe, vinho, presente de tudo quanto era tipo e tal. Mas por quê? Porque a acupuntura permite fazer um atendimento simultâneo de várias pessoas. Ainda assim, né? Quer dizer, obviamente que não dá, e não tem, a pessoa que está trabalhando no convênio também não está investindo em modernização, em novos cursos e etc. Né? E precisa ter um cuidado diferenciado. A Mirella falou que já tem sucesso com o tratamento de zumbido, eu também tive. Aí eu perguntei para ela falou TR5, 17, BB2, desculpa o uso da nomenclatura francesa. Eu não desculpo, porque eu só uso a nomenclatura francesa. Aliás, eu tenho um programa aqui no nosso canal, qualquer hora eu vou fazer outro, que a acupuntura francesa é melhor do que a acupuntura chinesa atual. Não é a francesa, é a chinesa. É que os franceses da época, lá o Suguet de Morin, que foi lá em 1920 e que trouxe a acupuntura, era na época que o Imperador Amarelo era um ídolo. Né? Depois com o Mao Tse Tung, aí a coisa piorou, e os taoístas, que é a base da acupuntura, que é uma filosofia e é uma religião, não dá para fazer acupuntura sem conhecer taoísmo, né? Por isso que às vezes eu atendo hoje pessoas, inclusive médicos que fazem pós-graduação no HC. Virou amigo pessoal. Ele veio lá e falei, meu amigo, tá cheio de médico lá, botando agulha, você vem atrás de mim, o que você quer? Não, você é diferente. Eu falei, com certeza. Pode ter certeza. E no fim acabamos virando amigos, assim. Realmente é uma pessoa maravilhosa, uma mente super aberta e tal. E estava explicando exatamente isso. Né? Às vezes o pessoal acha que a acupuntura chinesa, sobretudo depois de Mao, ficou meio mal. Literalmente. Literalmente. Infelizmente chegamos no final do nosso programa. Passa rápido, né, doutora? Nem me fale, tudo que é bom dura pouco, né? E esse apresentador fala pra caramba também, né? Ele é meio entrevistador, mas fala muito, né? Mas esse aqui é o nosso trabalho. Com certeza vou convidar novamente a sua agenda para a gente ver, vamos focar talvez nas questões mais da espiritualidade mesmo, queria abranger um pouco mais, né, que a gente acabou indo para o zumbido, que eu queria deixar um pouquinho, no fim acabou
dominando. Porque, claro, é um assunto bastante importante, mas eu quero já deixar um convite para a gente fazer um outro programa. Já está aceito. Sobre espiritualidade mesmo, aí a gente vai focar, vai falar um pouco mais sobre até as medicinas ancestrais, a espiritualidade, como é que é a sua formação, e como é que a gente atua. Por hora, para encerrar este programa de hoje, que foi muito agradável, muito obrigado pela sua atenção, todos nós com certeza aprendemos muito. As pessoas que tiverem interesse em entrar em contato, tem site, e-mail, telefone, Sim. o que você poderia divulgar para as pessoas entrarem? Sim, eu vou deixar o telefone e o site do Instituto Gans Sanches. Gans com Z de zumbido, Sanches com Z de zumbido, que é para ver que a gente nasceu para isso. Então o telefone é 11 30 21 5251 e o site é www.institutogans com Z, Sanches com Z.com.br. Só para você repetir o telefone de novo, que você falou muito rápido. Claro, 11 30 21 5251. Então são 15 horas e 1 minuto, já o pessoal já está entrando aqui. Opa, chegou o final do nosso programa. Eu quero agradecer a audiência de todos, pedindo para curtir a nossa página Além de Agulhas. As pessoas que estavam ligados ao canal João Carlos Baldan, Salutes, eu peço para migrarem para o Além de Agulhas, para curtir o Além de Agulhas, que eu vou dar prioridade neste canal nesse momento. Eu estou reformulando uma série de coisas, eu peço para vocês entrarem. Entrar no site www.jcbaldan.com.br, visitem lá e na loja vocês podem dar o depoimento, darem sugestões, tem informações dos produtos e estou à disposição das pessoas que queiram caminhar junto com a gente na medicina preventiva, na saúde preventiva, porque o que nós visamos aqui é saúde e qualidade de vida, melhor dizendo, bem-estar e qualidade de vida. E isso não dá para conquistar se não tiver saúde. E saúde, para nós, como até quer a Organização Mundial da Saúde, é um estado de bem-estar físico, psíquico e emocional. E eu diria até espiritual também. Não é que o espírito vai entrar em estado de bem-estar, mas nós, em consonância com ele, estaremos de modo um bem-estar cumprindo a nossa missão do ponto de vista genético, do ponto de vista energético, do ponto de vista da concepção. Todos nós temos pontos positivos que devem ser estimulados pela nossa prática diária e pontos negativos também que devem ser transformados, não combatidos diretamente, mas transformados em pontos positivos. É nisso que nós acreditamos aqui num grande trabalho alquímico da gente mesmo, do ponto de vista físico, mental, espiritual e obviamente também emocional. Grato pela sua audiência, até a próxima segunda, às 14 horas estaremos aqui ao vivo com mais um programa Saúde. Boa semana a todos.